sua Bíblia em Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Números 21. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. E aí você não fecha sua Bíblia para a gente retornar a ela. Diz o seguinte: o rei cananeu de Arade, que habitava no Negueb, ficou sabendo que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então combateu contra Israel, fazendo alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente suas cidades. O Senhor deu ouvidos a Israel e entregou-lhes os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, eles e as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de Hormá. Até aqui, vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui. Agora nós te pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve através da sua palavra para entendermos a sua vontade e compreendermos como podemos te obedecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É um clichê sempre repetido, mas em tempos de muito sofrimento e morte, as pessoas referirem-se a Deus como sendo um Deus mau, principalmente do Antigo Testamento, ser um Deus duro, sanguinário, enquanto parece que o Deus do Novo Testamento é bondoso, misericordioso. E uma das mais paradigmáticas frases dessas é do biólogo britânico Richard Dawkins, que diz o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador e mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Todos os adjetivos ruins que alguém pode proferir contra outra pessoa, o Dawkins atribui ao Deus do Antigo Testamento. E apesar de muitos cristãos não terem a coragem que o Dawkins tem, a gente às vezes não entende como que passagens como essa que nós acabamos de ler, e é só a primeira dentre muitas, o livro de Josué inteiro basicamente é sobre as conquistas de Israel, dos povos que Israel enfrentou e destruiu totalmente. Homens, mulheres e crianças, animais, tudo que tinha na cidade foi passado a fio de espada. E a gente não tem coragem de falar assim com todas as letras, mas dificilmente a gente teria condições também de entender o que está em jogo aqui. Pois bem, o texto de hoje é um dos primeiros que levanta essa questão sobre o fato de Deus ser ou não ser um genocida, e eu gostaria de me ocupar com ele. O contexto dessa passagem no livro de Números é um contexto bem definido que vai do final do capítulo 20 até o começo do capítulo 22, que é a narrativa da terceira jornada do povo no deserto. Desde Êxodo capítulo 15, tem 3 grandes narrativas sobre a jornada do povo lá. Em Êxodo 15 tem a primeira jornada, até eles chegarem à beira de Canaã, os espias serem enviados, eles incrédulos não acreditarem que poderiam entrar na terra prometida, então Deus os proíbe de entrar, e em Números 14 eles entram numa batalha, inclusive nesse mesmo lugar, Hormá, que significa destruição, e perdem a batalha ali, por castigo do Senhor. Então eles vagueiam 40 anos pelo deserto. A segunda narrativa conta esse período, e a terceira narrativa começa agora, que é a narrativa final do período deles no deserto. Trata-se do final da estadia deles ali, rumo à terra prometida, e as coisas começam a mudar aqui na narrativa bíblica. Por exemplo, no capítulo 20 marca a morte tanto de Miriam quanto de Arão, irmãos de Moisés, e Deus manda Moisés pegar Eleazar, que é filho de Arão, e constituí-lo sacerdote sobre o povo. Ou seja, é um bom motivo e é uma boa oportunidade de ficar claro que um novo tempo na vida de Israel estava se iniciando. Era o fim do período deles no deserto e o começo da vida deles em Canaã. A vitória em Hormá
aonde eles haviam sido destruídos, em Números 14, já mostra como que Deus estava inaugurando um novo período ali. Moisés nem aparece nesse texto. Moisés, a presença dele era definitiva em algumas passagens, por exemplo, em algumas batalhas, mas aqui ele nem mais aparece, mostrando que essa nova geração que vai ter sobre a sua história essas vitórias. Então as tragédias começaram a dar lugar às vitórias e a história de Israel começa a concretizar uma promessa que Deus tinha dado a Abraão lá em Gênesis 12, muitos séculos antes. E com essa vitória também se inicia aquele questionamento padrão que eu falei para vocês, sobre Deus ser sanguinário e como que um Deus bom, como nós lemos nas Escrituras, não só permite Israel fazer o que fez com os cananeus, mas entrega os cananeus a Israel. E existem algumas tentativas de se fugir desse problema. Christopher Wright, que é um teólogo irlandês que substituiu John Stott no Langham Palace, ele escreve 2 capítulos muito interessantes sobre isso no livro O Deus que eu não compreendo. E ele, no primeiro capítulo, mostra que existem 3 tentativas de se fugir desse problema. E são 3 tentativas erradas. A primeira delas é mostrar que isso era um problema só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento isso se resolve. O Deus do Novo Testamento não é esse Deus mau do Antigo Testamento. Como se no Novo Testamento também a ira de Deus não fosse anunciada recorrentemente em várias passagens. Uma outra tentativa é dizer que, na verdade, não foi Deus que ordenou isso, foi Israel que entendeu que deveria cometer esses assassinatos, mas Deus não tinha nada a ver com isso. O que o texto que nós acabamos de ler também contradiz, porque fala que o próprio Deus entregou os cananeus a Israel. E uma terceira abordagem que tenta fugir da responsabilidade de responder o que aconteceu nessas guerras é tentar entender isso aqui como uma alegoria da batalha espiritual que todos nós enfrentamos. O que não responde nada, porque os acontecimentos históricos necessários para o povo entrar na terra continuam aqui. Então a gente tem que enfrentar esse problema de uma outra forma e geralmente esses problemas, que é o problema sobre a justiça, sobre a resposta de Deus frente à maldade humana, ele às vezes é tratado de uma forma muito filosófica, um problema filosófico, mas a gente tem que entender como um problema bíblico e respondê-lo a partir da narrativa bíblica. A primeira coisa que tem que ficar clara em qualquer texto bíblico que a gente lê, inclusive esse aqui, é que o personagem principal sempre é Deus. E sempre os textos se referem a Deus, falam sobre Ele, e a pergunta que nós temos que fazer é o que Deus está fazendo, o que Deus está falando nesse texto, para que a gente possa compreendê-lo. E então aqui não se trata, uma das primeiras coisas que a gente já descarta, é que isso aqui não se tratam de guerras contra Israel, ou os inimigos de Israel, como nós gostamos de chamar. Na verdade, são guerras do Senhor, são inimigos de Deus, que Deus, através de Israel, usou para aniquilar os outros povos, assim como Ele tinha usado Israel também para fazer juízo no Egito, e da mesma forma como daqui a alguns séculos Ele vai usar a Síria e a Babilônia para fazer juízo sobre Israel. Então vejam que há um padrão aqui, e não é uma guerra então santa, se trata de uma guerra de Yahvé, e que os despojos dessa guerra, os resultados dela são sempre dedicados ao Senhor, como a gente viu aqui. E algo que a gente também precisa entender é que o nosso Deus, diferentemente do que o Dawkins diz, Ele não é um Deus que passa o tempo inteiro em guerra. Trata-se de um momento específico que aconteceu com uma geração só, essa segunda geração do deserto, para entrar na terra de Canaã. Eles tinham que passar por esse território para chegar até o Negueb. E isso diz respeito a um conflito pontual e não uma guerra constante que Deus estava. E existe algo também interessante da gente reparar da diferença das guerras que Deus travava e as guerras que eram comuns naquele período, é que quando um rei ganhava uma guerra dessa natureza e destruía toda uma cidade, saía vencedor, ele construía um altar para ele ou para a divindade que ele adorava. E o nosso Deus é um Deus diferente, porque quando Davi, que foi o primeiro que falou sobre a construção de um templo para Deus, e Deus recebeu aquilo de uma maneira aparentemente boa, mas imediatamente no próximo capítulo de Samuel, ele fala que Davi não construiria aquele templo para ele, porque as mãos dele eram cheias de sangue. Então, ao contrário do que os reis da terra ao redor em que Israel estava faziam, Deus não permitiu que templos fossem construídos para ele com sangue de inocentes. Davi era sanguinário, Davi fazia muito mais e matava muito mais do que o necessário.
Então, o que a gente percebe é que se trata de um texto que é um episódio pequeno, inclusive muito pequeno, 3 versículos apenas, de uma cidade, de um rei, que a gente não sabe quase mais nada sobre eles. O capítulo 21 vai continuar falando sobre outras guerras que eles vão experimentar, e novas guerras vão aparecer também em Deuteronômio, em Josué, em Juízes, mas trata de uma guerra de Deus, como um episódio isolado que a gente tem que ler à luz de toda a história de Israel para entender o que Deus estava fazendo. Então, um texto que eu gostaria de ler com vocês, se você puder abrir, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 5, que é um texto que Deus esclarece exatamente para Israel o que eles deveriam fazer nessas guerras. Deuteronômio 9, versículo 1 diz o seguinte: ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas que você, as quais têm cidades grandes com muros que vêm até o céu. O povo é forte e alto, são gigantes. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos gigantes? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você com fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo: o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse dessa terra por causa da nossa justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-los da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês, para cumprir a palavra do Senhor que prometeu sob o juramento dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Veja como Deus, ele conhecia o povo, o qual ele era o Senhor. E a continuação do texto fala que ele sabe que era um povo rebelde, que tinha muitas vezes no deserto sido rebelde ao Senhor. Então ele falou: vocês vão atravessar o Jordão hoje e vocês vão destruir várias nações ali em Canaã para tomarem posse daquela terra que eu prometi para Abraão, para Isaque e para Jacó. Mas quando vocês conquistarem e vocês forem vitoriosos, porque eu vou entregar o povo para vocês, não digam que vocês venceram aquilo por causa da justiça de vocês ou por causa do mérito de vocês, mas tudo isso aconteceu por causa da impiedade deles. Deus estava usando Israel para ser um instrumento de julgamento, usando a cidade de Deus, como eu tenho tentado entender as páginas das Escrituras, a partir como um instrumento para punição nas cidades dos homens. E como Israel depois, em desobediência, vai também acabar colhendo o juízo através de outras cidades, a Assíria e a Babilônia. Portanto, eu gostaria de refletir com os irmãos o que significa isso, o que significa Deus utilizar o seu povo para juízo e justiça com os outros povos, com as outras nações. O que significa as pessoas estarem em guerra contra o Senhor? O que significa e o que esse texto nos ensina sobre quem está em guerra com Israel, com o povo de Deus? Bem, 3 coisas em cada um dos versículos. A primeira delas é que quem entra em guerra com Deus está contra Deus. Parece óbvio, mas veja o que diz o versículo 1. O rei cananeu de Arad, que habitava no Negueb, ficou sabendo que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então combateu contra Israel, fazendo alguns prisioneiros. Primeira coisa que a gente repara nesse texto aqui é que a guerra iniciou-se porque esse rei cananeu era contra o Senhor. Em Números 14, 44, 45, os amalequitas e os cananeus que habitavam nesse lugar, em Hormá, foram usados para castigar Israel, da mesma forma como Israel foi usado para castigar os cananeus. E o que é percebido aqui é que quando esse rei cananeu ouve falar que Israel está vindo mais uma vez, o que ele faz é ir contra eles. Há uma deliberada intenção desse rei de combater o povo de Deus, sabendo que se trata do povo de Deus. E não se sabe é que ele estava em guerra com o próprio Deus, naquele que persegue o seu povo e investe contra o Deus desse povo. Foi, por exemplo, a lição que Jesus deu para Saulo no caminho de Damasco. Saulo, que era perseguidor da igreja, e Jesus aparece e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues?
É a mesma lição aqui. Entrar em guerra contra o povo de Deus era entrar em guerra contra o próprio Deus. E vocês poderiam falar assim, mas essa pessoa não tinha consciência, ainda me parece meio injusto, Pedro, o fato de Deus os destruí-lo completamente. Bem, um grande exemplo que não aparece aqui, mas aparece alguns capítulos depois, em Josué, no capítulo 2, é a prostituta Raabe. Todo mundo conhece essa história de como ela é um excelente exemplo do caso contrário desse rei. Sabendo que Israel estava chegando na terra onde ela morava, sabendo que o povo iria perecer diante do Senhor, ela foi e falou com os espias, olha, lembrem-se de mim quando vocês forem entrar aqui, porque deu proteção a eles, porque ela sabia que o Senhor tomaria aquele lugar. Eu vou ler para vocês o texto de Josué 2, as palavras de Raabe. Raabe lhes disse, eu sei que o Senhor lhe deu essa terra. Vocês nos causaram medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão, em Seom e Og, é o que vai acontecer em Números capítulo 21, nos versículos seguintes. Os reis amorreus que o aniquilaram, quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha a consciência de Raabe. Por que Raabe, uma prostituta em cananeia, tinha mais consciência do que estava acontecendo ali naquela região do que o rei cananeu e amalequita que foi contra o povo de Deus? O que está em jogo aqui é que ele sabia e ele deliberadamente foi contra o povo de Deus. E isso nos mostra a primeira lição, que lutar contra Deus, estar em guerra contra Ele, é estar contra Ele. Pedro, isso não é meio óbvio? Não, porque quando a gente pega esse texto e tenta se perguntar o que isso significa para nós, é porque cai por terra qualquer tentativa de dizer que nós podemos estar em uma posição neutra diante do Senhor. Nós não somos nem adoradores, mas também não somos críticos do Senhor. Não, de maneira alguma, Pedro, eu nunca falaria sobre Deus o que o Richard Dawkins fala, mas eu também não sei ainda ao certo se isso é o que eu quero para a minha vida. Não existe posição neutra diante de Deus. O que fica claro nesse texto aqui é que quem não ajunta, espalha, como disse o Senhor Jesus em Mateus 12. Ou seja, que não é possível assumir uma posição de neutralidade diante do Senhor. Tem um apologeta norte-americano chamado Cornelius Van Til, que escreveu um livro chamado Graça Comum e Evangelho, que ele tem um trecho lindo que eu gostaria de ler para vocês sobre isso. Ele fala que, para onde quer que o ser humano se vire, ele vê a Deus. Ele vê o Deus vivo e suas exigências. Quer ele olhe para a natureza, quer ele olhe para dentro de si mesmo, quer ele observe o céu estrelado acima de si, ou a lei moral dentro de si mesmo, ambos são igualmente insistentes e deixam claro que Deus, o verdadeiro Deus, está diante dele. Isso vai fazer com que o Cornelius Van Til diga que toda pessoa que não tem fé em Deus e que não lhe obedece, que não responde às exigências do Deus verdadeiro com obediência, é alguém que é um violador da aliança, é alguém que está contra Deus. Todo ser humano que é a imagem, que foi criado à imagem e semelhança divina, está em relação com Deus. A grande pergunta é saber se ele está em relação apóstata, rebelde, desobediente, ou se ele está em relação verdadeira e obediente. Isso transforma a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, e isso muda também a forma como nós nos relacionamos com Deus. Não é possível ser indiferente a Deus. Para onde quer que a gente olhe, para a beleza da natureza, para os padrões morais gravados no nosso coração, ou mesmo para as Escrituras, é necessário sempre dar uma resposta. Somos responsáveis diante de Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Quem entra em guerra com Deus está contra Deus. Não tem neutralidade, não tem como dizer que não sabia, não tem alguma coisa que escape à sua responsabilidade. A segunda lição é que quem entra em guerra com Deus é entregue por Deus. Veja o que diz o versículo 2. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. A palavra-chave aqui é que Israel fez um voto ao Senhor. Também é um tema que vai reaparecer diversas vezes no Antigo Testamento, como, por exemplo, o voto do nazireado, ou às vezes votos impensados, como o voto de Jefté, mas muitas vezes aparecem votos, ou seja, juramentos, compromissos voluntários de consagrar alguma coisa ou deixar de
de fazer algo em nome do Senhor. E a Bíblia sempre fala para tomarmos cuidado de fazermos votos impensados, porque votos devem ser cumpridos. E Israel está falando aqui diante do Senhor, nos entregue eles agora, que nós vamos destruir tudo. E essa destruição total também é um termo técnico chamado heren em hebraico, que significa dedicação a Deus. Destruir tudo, não ganhar nada naquela guerra, não levar nenhum despojo de lá, significa que Israel não queria nada para si. Ela ia consagrar tudo ao Senhor. E quando a gente entende o que isso significa para nós, e esse termo da entrega de Deus, ele é muito significativo no Novo Testamento. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, porque tem um trecho importante para a gente ler ali. Porque estar em guerra com Deus é sinônimo de ter sido entregue à própria sorte pelo próprio Deus. Romanos capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as relações naturais pelos homens e contrários à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram em paixões uns com os outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tem 3 vezes o termo entrega aqui. Deus entrega aos desejos pecaminosos do nosso coração, Deus entrega às paixões vergonhosas e Deus entrega a uma disposição mental reprovável. Nas 3 menções da entrega de Deus, é como se Deus deixasse a pessoa entregue a si mesma. Estar contra Deus, estar em guerra com Deus, é ter sido entregue a Deus. E isso significa que nem a nossa volição, nem a nossa cognição, nem a nossa afeição funcionam mais adequadamente, mas foram comprometidas pela nossa injustiça, porque o tema todo desse capítulo de Romanos é que eles tinham diante de si o Criador e trocaram o Criador pela criatura, tinham diante de si a verdade, mas sufocaram a verdade pela mentira. E o que acontece quando as pessoas fazem isso é que elas estão em guerra com Deus, elas não têm mais paz com Deus, e todas as vezes que alguém está em guerra com Deus, significa que ele foi entregue também pelo Senhor. E a terceira e última lição que a gente aprende aqui é que quem entra em guerra com Deus é destruído pelo Senhor. Versículo 3, e o Senhor deu ouvidos a Israel e entregou-lhes os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente eles e suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Hormá. Como eu disse, Hormá é um termo que significa destruição, e trata-se então da lembrança que aquele lugar sempre teria de que foi um lugar que esteve em guerra com Deus e que o resultado foi a destruição. Porque o resultado incontornável de quem guerreia contra Deus, de quem atingiu o topo do cálice da sua ira, é a destruição. Cananeus e amalequitas não tinham ainda encontrado e atingido um limite para serem julgados por Deus. Em Gênesis, no capítulo 15, diz que exatamente isso, amalequitas e cananeus ainda encontravam misericórdia do Senhor, não estavam na hora de serem destruídos, como Sodoma e Gomorra foi, mas agora estavam. E quando eles continuam numa postura insensata, de entrega, de briga e de oposição a Deus, o resultado certo é a destruição. Quando a gente pega isso e tenta entender o que significa para nós, que não estamos mais, evidentemente, num contexto de guerras contra Deus, mas a verdade teológica permanece. E um dos textos mais mal utilizados na igreja evangélica, que é o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 7 e 8, é um texto que é muito importante aqui. É o texto da chamada semeadura, ou a lei da semeadura, que é usada para falar de dinheiro, prosperidade, saúde, que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Mas o texto diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele colherá. Quem semeia para a carne, na carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Essa lei da semeadura, tão mencionada, não se aplica a dinheiro, prosperidade, mas à guerra com Deus. Se estamos semeando, se estamos numa postura de quem está em paz com Deus, ou quem está
caminhando para a vida eterna, ou quem está em guerra com ele, caminhando para a destruição. Esse é o significado desse texto para nós, e de todos os outros textos tão eminentes que falam que Deus entregou os cananeus a Israel, e quando Deus também entregou Israel aos cananeus, porque ela tinha se tornado uma nação desobediente, e o cálice da ira de Deus havia se enchido. Eu queria concluir fazendo algumas considerações cristológicas a respeito disso, porque a história particular das guerras de Canaã devem ser vistas, como eu falei no começo, à luz da grande história que Deus está conduzindo aqui. E o que move o enredo dessa história é esse plano que Deus tem desde Gênesis, no capítulo 3, de fazer um pacto com o seu povo e preservar o seu povo, para que dele nasça o rei que reinará sobre todos, como nós lemos no Salmo 47 hoje. Esse plano cósmico não é um plano de guerra. Deus não é um Deus sanguinário, e Deus não se agrada em ver a destruição da sua criação. Não é um Deus sangrento e sedento por mortes, mas é um Deus de paz. E um Deus de paz que tem um plano para todas as nações, e não só Israel. Então, portanto, não se trata, a teologia bíblica de todas as Escrituras, ela não se trata de Israel contra todos os povos, ou Deus contra todos os povos, mas se trata de Israel pelos povos, de ser uma bênção para todos os povos, de ser uma nação para as nações. E um texto lindo que fala sobre isso é Isaías, no capítulo 2, uma mensagem messiânica, uma expectativa que eles tinham na vinda do Messias, e ele diz o seguinte: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá as contendas entre os povos. Eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices. Uma nação não será mais pegará em armas para atacar outra nação, e nem jamais tornarão a preparar-se para a guerra. A esperança que alimentava o povo da aliança, e que nos alimenta também, é do fim de toda guerra. É de trocar a espada pelo arado, e trocar a lança pela foice. É de trocar os instrumentos de guerra por instrumentos de cultivo. Então não é possível entender o lugar singular de cada cidade das histórias, se não for perspectivando ela à luz da história da revelação, do pacto que Deus fez com Abraão, que daria uma terra, e que essa terra eles tomariam de um povo que estava há muitos séculos, de Gênesis 15 até Números 21, 400, 500 anos, desobedecendo ao Senhor, sabendo o que o Senhor estava fazendo entre os povos, porque se Raabe sabia, as outras pessoas ali também sabiam. E se tinham leis em Israel para os estrangeiros que estavam no meio do povo deles, é porque Deus queria que os estrangeiros fossem se convertendo, e não que eles fossem sendo destruídos. Isso é caso com os jebuseus, o pessoal em Jebus, de onde vem a território de Jerusalém, não foram destruídos totalmente, nem por Davi, e permaneceram ali, e se tornaram padrão de estrangeiros entre o povo de Deus. Essa história e essa narrativa da terra, do povo, um povo para Deus e depois um rei para esse povo, é porque nenhuma guerra, nenhum conflito, nenhuma destruição de nenhuma cidade conseguiria aplacar a ira do Senhor contra o pecado. Cada uma das cidades foi destruída por causa do pecado, inclusive Israel. Mas ainda assim essa destruição não acalmava a ira do Senhor, porque a salvação dele tinha que ser por uma oferta ou por um sacrifício de mesmas proporções que foi o pecado. E uma ofensa ao Deus soberano sobre todas as coisas precisava ser paga com uma oferta igualmente das mesmas dimensões. É por isso que essa história precisa ser lida e entendida a partir da obra de Cristo e na cruz. Ali nós temos a última violência, a última guerra travada entre o nosso mediador e o pecado, para que a gente não esteja mais em guerra com Deus, mas ao contrário, pela obra de Cristo, nós tenhamos paz com Deus. Diz Romanos no capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, da qual agora estamos firmes e nos gloriaríamos na esperança da glória de Deus.
Essa é a verdade do Evangelho. E quando nós lemos narrativas difíceis, como essa que nós lemos de Números capítulo 21, nós não precisamos ficar tentando defender Deus, ficar tentando contornar o problema como se Deus não estivesse no controle de cada fio de cabelo que cai da cabeça de cada pessoa, quanto mais da destruição de uma cidade inteira. A soberania de Deus é total. E isso faz com que a história que ele está conduzindo chegue ao seu cume. Tem um dia, o dia do juízo, em que toda a nação será julgada, e aquelas que se arrependeram diante do Senhor e da sua chegada, que não foram contra ele, como esse rei cananeu, mas que foram ao seu encontro como Raabe, vão ter então a sua promessa de paz. Portanto, isso precisa ter alguma implicação na nossa vida. Esse Deus que nós adoramos precisa mudar a forma como nós vivemos. Eu queria terminar falando 3 coisas para vocês. Primeiro, conscientize-se da sua postura diante de Deus. Tome consciência do fato de que não existe postura neutra diante de Deus. Não existe possibilidade de estar morno. Ou o Evangelho é perfume da salvação para aqueles que estão sendo salvos, ou ele é cheiro de morte para aqueles que estão sendo condenados. Se você ainda não se decidiu pelo Senhor, ouvindo a palavra dele constantemente, o tempo é agora. Sempre é tempo de renovação e de arrependimento diante do Senhor. Mas conscientize-se que só existem 2 posturas de estar diante do Senhor. E nós precisamos viver como quem um dia prestará contas de cada ato para o Senhor. Em segundo lugar, conscientize-se da sua vida ser entregue pelo Senhor ou para o Senhor. Optar por permanecer contra Deus, naquelas 2 posições que eu falei, de permanecer em guerra com Deus, é optar por estar entregue a paixões, desejos e raciocínios reprováveis. Significa viver uma vida em conflito com Deus, que necessariamente vai ser uma vida de agonia e descontrole da nossa volição, da nossa afeição, da nossa cognição. Nós simplesmente não vamos entender como as coisas acontecem, nós não vamos entender por que nós agimos e queremos e desejamos dessa forma. Não entendemos nada, não controlamos os nossos desejos e permanecemos escravos de atitudes reprováveis. Conscientize-se da entrega que o Senhor faz àqueles que se mantêm contra Ele. Em terceiro e último lugar, conscientize-se também do final da história do Senhor. Nossa vida não está limitada somente a essa existência, porque se estivesse, seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Todos nós um dia vamos encontrar com o Senhor, no dia do juízo, em que Ele juntará todos os povos e os julgará. Portanto, a gente tem que viver como quem um dia prestará contas para Deus. Viver e assumir uma postura diante do anúncio da sua palavra e diante daquilo que Ele recorrentemente falou e do seu juízo que Ele estabeleceu. Isso precisa governar as nossas posturas diante do Senhor e diante do nosso próximo. Vamos orar?